gente! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Eu vou pedir então pra vocês deixarem o like de vocês aqui embaixo, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, necessário, como vocês estão vendo aqui no link. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem emitir o passaporte de vocês pra viajar esse mundão aí afora. Bom, então pra quem já me segue lá no Instagram já deve saber do que eu estou falando. Se você não me segue, o meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo na descrição, é Débora Alves Oficial, e hoje eu vou contar pra vocês como é que vocês podem fazer, mostrando no site, passo a passo pra vocês, como vocês podem solicitar o passaporte de vocês, porque o meu já tá na minha mão. Eu tô muito feliz porque agora no dia 14 de julho de 2020, né, no meio de toda essa confusão, eu fui retirar o meu passaporte novo. Pra quem já me conhece, sabe que eu já fiz o intercâmbio nos Estados Unidos e eu já tinha um passaporte que eu tinha emitido em 2015. Então, esse ano meu passaporte venceu em abril, porque o passaporte antigamente tinha validade de 5 anos. Então, o meu já tinha vencido. E antes de entrar em calamidade pública, durante a pandemia, tudo mais, eu já tinha feito a solicitação e já tinha pago também a taxa do passaporte. Também já tinha agendado, só que aí eles entraram em calamidade pública, cortaram todos os atendimentos lá na Polícia Federal pra fazer a confirmação das informações que você põe no site e pra eles também pegarem, coletarem as suas digitais e a sua foto. Então agora em junho, no finalzinho de junho, eu entrei no site novamente para consultar algumas informações do visto do meu namorado, e aí eu vi também que já estavam liberando para ir, né, com agendamento, segurança, tudo, a proteção contra o corona, pra gente já emitir novamente o nosso passaporte, né, as pessoas que já tinham deixado agendado. Então eu peguei e reagendei, né, porque eles tinham pedido para não mexer no agendamento, deixar como estava. Eu reagendei então o meu agendamento para o dia 6 de julho, e 7 dias depois eu fui buscar. Então eu tô muito feliz porque eu tô com o meu passaporte na mão e ele tem a validade de 10 anos, agora dá pra viajar muito. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que já estava num processo, já tinha solicitado antes de tudo acontecer, e aí assim que eles liberaram eu fui só encerrar o processo, porque tem alguns prazos também. Eu poderia deixar pra mais tarde, mas também já tava mais controlado, as coisas aqui em São Paulo já voltaram a abrir, então eu fui com toda a segurança pra fazer a emissão do meu passaporte. Deu tudo certo, eu passei menos de 5 minutos dentro do posto de emissão de passaporte, né? Eles conferiram os meus documentos com o meu passaporte anterior, porque eu já tinha, né? Então eu acredito que por isso também o processo tenha sido um pouco mais rápido. Então eles só conferiram os dados, bateram as minhas digitais, já estavam cadastrados por causa do passaporte anterior, tiraram uma nova foto e agendaram pra mim retirar. 7 dias depois, no dia 14 de julho, eu fui retirar o passaporte. E foi muito rapidinho também, foi muito fácil, eu tô muito feliz. Detalhe, nossa, mas pra que eu vou emitir meu passaporte agora? Eu não vou viajar pra lugar nenhum. Ai, gente, chato. Gente, você não precisa emitir agora, mas é muito importante você saber como que as coisas funcionam, porque aí você já pode se programar, entendeu? A gente tá numa situação precária, numa situação de calamidade pública, mas isso vai passar. E quando passar, você provavelmente, assim como eu, vai querer viajar. Então você já tem que planejar isso certinho. Talvez você não tenha dinheiro pra fazer essa viagem, beleza, não tem problema, mas tudo que a gente faz na vida, principalmente as viagens, tem que ser programada, tem que ser planejada com antecedência. Então vamos começar já a pensar que esse final de ano a gente já vai começar a planejar tudo que a gente quer viajar, e o ano que vem a gente já vai estar livre desse corona pra poder viajar o mundo. Então é uma dica aí que deixo pra vocês. Não se preocupem em tipo, eu tenho que fazer agora, eu preciso agora. Não, gente, se preocupe em saber o passo, saber o que você precisa e se programar pra fazer tudo o que você precisa pra viajar. No caso hoje, eu vou explicar pra vocês como são e como que funciona todo esse processo da emissão de passaporte, quanto custa, os prazos, blá blá blá, e vou mostrar pra vocês tudo no site. Então esse vídeo vai ficar muito legal, muito interativo. Como eu já disse, por favor, gente, já deixa o like, porque não custa nada pra vocês. Não custa nada, é só apertar assim no botãozinho, entendeu? Então já deixa o like aí, porque vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo, eu tenho certeza. Então a partir desse momento a tela do nosso vídeo vai mudar, mas eu estarei presente aqui, vocês nesse quadradinho aqui no canto, beleza? Bora lá! Então, gente, vamos lá, né? Eu vim aqui mostrar pra vocês, então, como que a gente vai fazer esse processo. Então, vamos começar aqui jogando no Google. Nossa, eu vou
da raiz pra vocês, ó, pra vocês não falarem que eu não ensinei direitinho vocês depois, viu? Vocês vão vir aqui, há 2 dias atrás, gente, eu visitei o site e hoje, quando eu fui gravar esse vídeo, né, ele alterou, mudou, gente, assim, simplesmente mudou a cara do site. Então, quando você abre e entra no site da Polícia Federal, você vai ver essa telinha aqui, tá? Isso, aí você desliza aqui pra baixo, obter passaporte, e clica em solicitar. Aí a gente vai ver aquela carinha antiga, né, que essa é a tela que eu tava acostumada. Então a gente tem aqui algumas informações: não compre a passagem antes de ter o passaporte, algumas orientações sobre o atendimento nessa época de coronavírus, tá? E algumas orientações sobre quando você vai fazer essa solicitação no sistema, né, no site aqui. Então, se você estiver ajudando outra pessoa, que seria o meu caso, no caso da minha mãe e da minha irmã, né, você tem que ter muita atenção em passar e transmitir todas as informações realmente necessárias e importantes da lista de documentos, tá, gente? Que isso é muito sério, é um documento que ele vai imprimir você inteirinha ali, entendeu? É a sua cara no documento. Então, tem que tomar muito cuidado. E também quando você vai pagar um assessor, alguém, para fazer esse processo também. Então, clicando aqui em ciente e continuar, a gente entra nessa parte aqui do passaporte, onde tem essas informações. Se você já começou o processo de preencher o formulário, você clica aqui em continuar de onde eu parei, né? E se você não, como nós, e vai ser a primeira vez, você clica aqui em iniciar solicitação. Aqui vai mostrar pra vocês as etapas, tá, gente? Explicando passo por passo, informando em questão de atraso, em questão de também qual que é o processo. Ó, aqui tem um diagrama bonitinho explicando o que você vai fazer quando e onde. E a maioria dos processos é em casa, você consegue fazer todo esse processo em casa. E é só 2 vezes que você tem que ir até o posto da Polícia Federal, tá? Que é quando você vai apresentar os documentos e tirar fotos digitais e quando você vai buscar o passaporte. Aqui, né, a informação importantíssima de que você tem que estar no Brasil para fazer esse processo e retirar, né, e bater as digitais, a foto e retirar o passaporte também. Então, é importante saber que esses processos devem ser feitos no país. Não necessariamente o pagamento e o formulário, mas no processo de fazer a apresentação dos documentos e as digitais e para retirar. Essa questão de menor de idade também tem que ser presencial para fazer esse processo lá na Polícia Federal e tem que estar com os responsáveis se for menor de idade. Aqui tem os documentos, então assim, basicamente, são todos os documentos que você vai levar lá no posto no dia lá de verificar os documentos, é exatamente os mesmos que você vai usar para preencher esse formulário. Então, certidão de nascimento, RG, CPF e título de eleitor. Então, assim, é bem básico, mas precisa ter esses documentos originais. Então, aqui eles estão dando algumas orientações sobre isso, tá? No formulário também. Depois vocês leem cada passo a passo desse aqui com calma, tá, gente? Tô passando porque eu vou fazendo um resumo pra vocês e depois a gente vai mostrar só a tela do formulário. O valor da taxa para emissão do passaporte é R$ 257,25. Por que um valor assim tão fracionado? Tão nada a ver, né? Por que 250, né? Não se sabe, né, Deus? Mas tá aí esse valor que é o valor para emissão. Então você só paga isso e eles vão emitir seu passaporte. Lembrando que é um valor talvez ali um pouco alto para um documento, mas ele é um documento internacional, né? E ele vem ali com a descrição em inglês e em português. E também é importante você saber que ele tem uma validade muito grande. Hoje em dia, para maiores de 18 anos, né, ele tem uma validade de 10 anos. Então, é muito lucrativo. Se você pegar esse valor e dividir por 10 anos, vai dar, tipo, muito pouquinho. Se você dividir por meses, então, né, dentro desses 10 anos, vai dar menor ainda. Então, se você quer já juntar um dinheirinho aí, ó, você já tem uma dica de quanto que você tem que juntar e você pode dividir isso em pequenas prestações mensais. Você não pode pagar em prestação, o boleto é à vista, mas se você quiser juntar o valor antes de pagar o boleto, é uma boa ideia. Essa questão de pendências bancárias quer dizer que, tipo, não importa se seu CPF, se tem alguma pendência bancária, nome sujo, isso não tem nada a ver relacionado a essa questão de emitir o boleto, então você pode ficar tranquilo, caso seja o seu caso, isso não interfere, tá bom? Agendamento, depois que for confirmada a compensação do pagamento, e que acontece dentro de 24 ou 72 horas, aí você já consegue agendar para você ir até o posto da Polícia Federal para mostrar os documentos, apresentar as informações necessárias que eles solicitam e tirar foto e bater digital para emitir o passaporte. O atendimento é agendado, né?
e é recomendado que chegue ali 15 minutos de antecedência para fazer a confirmação e a conferência desses documentos. Se você quer urgência, esse valor da taxa ali do passaporte pode ser diferente e também você precisa solicitar informando, né, fazendo um processo um pouquinho diferente. Mas aqui a gente não tem urgência, né, porque a gente vai viajar só quando Deus quiser. Bom, para acompanhar o processo, você também pode fazer nessa página do site, onde você clica em consultar andamento e aí ele vai te informar se está disponível para entrega ou não. Então, às vezes, antes mesmo do prazo que eles te dão, hoje em dia, né, nessa situação, eles me informaram que era só na hora e no dia agendado que eu fiz lá o processo, né? Depois que eu confirmei os meus documentos, tirei a foto, ela me deu um papel quando eu ia buscar. Mas no caso, né, disso passar, você pode buscar a qualquer momento, né, quando tiver liberado no sistema que já está disponível para retirada, né, que é disponível para entrega. A entrega, né, se não for retirada até 90 dias, a solicitação vai ser cancelada, né, e o passaporte perdido, pelo amor de Deus, gente, 3 meses é demais. E a taxa vai ser perdida, então não foca, né, gente, 3 meses já é suficiente. As informações de vistos e vacina, até esse ponto, não é necessário, tá, gente? A gente vai ter algumas conversinhas aqui no canal sobre isso depois, mas até então não é necessário você se preocupar com visto para fazer a solicitação do passaporte. Mas é importante ter esses 2 links aqui, você dá uma olhadinha ali no site, para caso você precise aí de alguma informação, você já consegue ser guiado e direcionado para os sites. E continuar agora para a gente entrar no formulário. Já gerei a lista de documentos. A lista de documentos são todos esses documentos que a gente precisa, né, que eu mencionei aqui. Tem algumas informações aqui se vocês precisam. Se você quiser gerar a lista de documento, vai aparecer um diagrama também, fazendo algumas perguntas, se você é brasileiro, se não é, algumas outras informações, para eles falarem os documentos. Mas, basicamente, você precisa da sua certidão de nascimento ou casamento, do seu RG e CPF, título de eleitor, por enquanto. E caso você tenha um passaporte como eu, você vai precisar do passaporte anterior para colocar nas informações no formulário também, tá? Então, vamos lá preencher o formulário. Aí aqui a gente tem essa tela de onde a gente vai preencher as nossas informações. Então aqui, como vocês podem ver, nome completo, filiação, data de nascimento, aquelas coisas típicas de preenchimento de documento, né, gente? Informações realmente importantes, porque eles vão te preencher ali, eles vão te imprimir no papel, né? Internacionalmente, né? Que esse é um documento que você pode usar em qualquer país para identificação. Então, aí a gente tem aqui local de nascimento e tem aqui nomes anteriores. Se você mudou, teve alguma alteração no seu nome, você também põe essa informação aqui. Aí, documentos. Aí ele vai pedir para você documento de identidade, todas essas informações, CPF, certidão de nascimento. Vocês estão vendo aqui que na certidão de nascimento tem até folha. Qual é o número da folha que tem lá na sua certidão, o nome, né? Número da folha. Tem que anotar tudo isso. Então, não basta ter ali, eu sei quando foi, eu sei como é. Não, você tem que ter o papel na mão para você preencher certinho, tá bom, gente? Se você tem um passaporte anterior, aí você vai colocar suas informações aqui, porque o seu passaporte anterior, ele é cancelado, né? Se ele tá ainda vigente, tem ainda uma validade, ele é cancelado e aí passa a valer o passaporte novo. Um ponto importante é assim, se no seu passaporte anterior tinha um visto que ainda é válido, mas o seu passaporte não está valendo mais, você vai ter que tirar um novo, o passaporte é cancelado, mas não é cancelado o visto. O visto continua valendo, só que você vai ter que andar com os 2 passaportes para onde você for que exige esse visto. Então, não precisa se preocupar que quando é cancelado o passaporte, é só o passaporte. Se você tem um visto, por exemplo, no meu caso, meu visto de au pair era de 1 ano, então não preciso andar com os 2, porque o visto já não é válido. Mas se fosse um visto de turismo para os Estados Unidos, aí o visto seria tipo 5 anos, 10 anos. Aí seria válido, eu teria que andar com os 2 passaportes, o novo e o antigo por conta do visto, tá? Não tem essa de cortar a página e colar no outro, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Próximo é os dados complementares, aí onde tem aqui informações de profissão, e-mail, né, dados de endereço para você tanto como receber informações do processo, quanto saber ali algumas outras informações do requerente, de onde ele vive e tal, né, gente? Isso aqui é para imigração, para Polícia Federal. Se der ruim lá fora, ele precisa ter certeza que você é cidadão brasileiro, tudo certinho, né? Então aqui são todas essas informações necessárias, tá?
Aí aqui, quando você tiver todos esses dados preenchidos, essas colunas anteriores, vai aparecer aqui esses dados bonitinho para você, o seu nome, a data e tal. E é importantíssimo você conferir com muita atenção. Gente, uma vírgula, um acento errado, isso pode causar ali um delete, né, um atraso no seu processo, que eles vão pedir para você refazer, porque não bate com os seus documentos. Isso é importante, porque realmente é um documento muito sério. Então, toma muito cuidado na hora que você preencher. E aí aqui você consegue conferir e aí você declara que as informações estão corretas. Estou ciente de que qualquer erro nos dados implicará em atraso na emissão do meu documento de viagem. Então, assim, se você está planejando uma viagem com curto espaço de tempo para fazer esse documento, visto, tudo certo, então fica bem atento. E mesmo se você não está planejando, fique bem atento também, porque não tem necessidade nenhuma de você fazer um erro assim muito bobinho que vai acarretar num atraso desnecessário. E aí, depois que você fizer esse preenchimento, você vai clicar aqui nessa opção de enviar. Mas aqui, ó, na tela anterior onde a gente estava, para solicitar o preenchimento do formulário, ele já informa que vai ser gerado, depois do preenchimento, 2 arquivos. O número de protocolo e o boleto, tá bom, gente? Então, assim que for gerado esse número de protocolo e esse boleto, você vai lá, vai pagar o boleto, vai imprimir só o número de protocolo, se você não precisar imprimir o boleto para pagar, você só vai imprimir o protocolo para levar lá junto com os seus documentos na Polícia Federal, tá bom? Então, após você fazer esse processo de emitir o boleto, fazer o pagamento, você vai voltar aqui no site e você vai clicar nessa opção de já fiz o preenchimento. Que aí ele vai te dar a opção de fazer o agendamento. Aí aqui você informa que já tem o boleto, agora é só continuar. Já fiz o pagamento do boleto, beleza? Se não tiver, gente, você pode gerar um outro boleto, caso o seu tenha vencido ou algo do tipo também, tá? Aí que o boleto já foi compensado, o pagamento. E agendar atendimento, tá, gente? Aí, quando você clica aqui em agendar, primeiro atendimento, porque é a nossa primeira solicitação, você vai clicar em agendar, você tem que ter o seu número de protocolo e você tem que ter as informações ali dos seus dados de CPF também, ó, tá vendo? Então, aqui ele pede CPF, número de protocolo e data de nascimento. Você vai preencher essas informações. Então, vai abrir uma outra janela para você, depois disso, né, de prosseguir, solicitando que você escolha o posto policial, né, da Polícia Federal para você levar esses documentos e tirar foto e também para você retirar. Você escolhendo o posto, vai aparecer um calendáriozinho te informando ali as datas disponíveis e os horários, você vai agendar e vai levar até o posto da Polícia Federal para confirmar os seus dados e fazer a emissão do seu passaporte. Depois de que você tira a foto, confirma os dados, 7 dias o seu passaporte vai estar pronto para ser retirado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o processo é bem simples, bem fácil mesmo. Eu espero que tenha sido bem explicativo, passo a passo para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, vocês deixam aqui no comentário pra gente, tá bom? Clica no gostei e também inscreva nesse canal e compartilha aí com seus amigos para todo mundo ter passaporte, você fazer aquela viagem de família, aquela viagem entre amigos para qualquer lugar do mundo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!